Aquele programa ideal para hipertenso ou para prevenir a hipertensão? Bom, programa de quê? De força? De treinamento, de treinamento, força, de musculação. De musculação. Vamos falar de musculação. Musculação. Circuito. A galera gosta do circuitinho. Alguns acham que tem que treinar com baixa carga, intervalo mais curto. Agora a galera fala do treino com alta carga. O que eu penso é o seguinte: o treinamento ele tem que ser voltado para a melhora da qualidade física que se deseja melhorar. Então, quando eu penso no treinamento de força, eu estou pensando em aumentar a força do indivíduo. Né? Essa que é a finalidade do treino. Se isso vai representar algum efeito na pressão arterial, na glicose, no emagrecimento, isso é uma consequência após a melhora do condicionamento físico. Então, a minha sugestão é o seguinte: a pessoa precisa melhorar a força, vamos prescrever um treino para melhorar a força. Alguns cuidados que a gente precisaria ter para algumas pessoas hipertensas é evitar um aumento desnecessário da pressão arterial. E a pressão arterial aumentaria de uma maneira desnecessária quando você vai até a exaustão, quando você faz uma quantidade muito grande de repetições, que não faz muito sentido para aquela qualidade física que você quer treinar. Tempo de tensão alto. Né? Exatamente, o tempo de tensão elevado, prender respiração, manobra de Valsalva. Ou seja, já ia perguntar disso também. Tudo isso não precisa ser feito, porque você consegue aumentar a força sem esse tipo de estratégia. Tirando isso, é um treinamento comum para uma outra pessoa qualquer. Então, até pensando nessa estratégia que você falou, e é algo que eu sei que você estudou junto com o Simão e tal, aquele esquema de fracionamento de séries seria interessante. Né? O intervalo intra-série, intra-set, rest, né? Que a galera chama, ou que a galera agora... Né, fala que é o cluster. Cluster. Isso depende muito também, que nós temos um estudo, né, que a gente analisou exatamente isso, quebrar a série no meio em relação à pressão arterial durante o exercício. A gente não viu muita vantagem nisso. Aquele da Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Exatamente. Né? Porque o que aconteceu ali foi o seguinte: eu não me lembro exatamente, eu acho que foram 8 repetições, enfim, não me lembro exatamente. Era 8 ou 2 blocos de... ou fazer 4, né? Dava 2 segundos e fazia 4 novamente. Quando a pessoa fazia 8 direto, a resposta de pressão arterial foi menor do que quando ela fez 4, descansou e fez mais 4. Porque a nossa hipótese foi para ela iniciar o movimento nessas últimas 4 repetições, ela precisava de uma atividade nervosa para estimular a musculatura muito maior do que se ela estivesse permanecendo, fazendo ali o exercício. Né? Então, isso não, naquele momento, isso não foi uma estratégia muito interessante. Mas a gente estava falando de repetições máximas, eram 8 RM, repetições até a exaustão, era o limite ali do sujeito. Né? Então, assim, o que eu vejo é que se a pessoa não for até a exaustão, eu acho que qualquer método de treinamento pode ser interessante para ela. A falha seria algo... A falha seria algo que não seria recomendado a princípio. Isso né? Mesmo para o hipertenso controlado? Mesmo para o hipertenso controlado. Porque é uma coisa que seria desnecessária. A não ser que essa pessoa ela realmente tivesse um controle muito grande da pressão arterial, que seus exames médicos, teste de esforço, a resposta pressórica durante o exercício máximo, que é o teste de esforço, não ultrapassasse valores que poderiam colocá-lo em risco. Né? Falei, pô, eu vou ter que controlar meu treino. Pois é. Então, assim, a partir do momento que você chega no controle, o cara vai fazer um teste de esforço, a pressão vai subir. Né? Mas se não subir a nível do cardiologista ter que interromper o teste, aí tá tranquilo. Não significa que o cara vai treinar assim o tempo todo. E mas a galera assusta também, exercício pode fazer. Isso é importante a gente falar. Sempre, imediatamente após o treino, assim, quase sempre você vai ter um aumento da pressão. Sim. Durante o treino, que é esse duplo produto que é estudado, né? Ali é a sobrecarga vascular durante o exercício. É estudado pelo duplo produto, que é um cálculo de frequência e pressão sistólica. Então, você tem esse aumento da sobrecarga vascular naturalmente em qualquer exercício. Né? O negócio é quando aumenta demais, quando aumenta e não reduz após o exercício. Né? A questão é um aumento desnecessário. Ou seja, você vai colocar aquela resposta cardiovascular no valor muito alto sem que ela precisasse estar nesse valor muito alto. Ou seja, você vai fazer um exercício que aparentemente a resposta não precisaria subir tanto, mas ela está subindo demais. É uma coisa desnecessária. Você está sobrecarregando o coração
sem que o esforço seja proporcional a essa sobrecarga, né? Ou seja, você está complicando a vida do coração para um exercício que não é tão complicado assim. Existe alguma restrição? Tipo, o cara é hipertenso, não pode fazer isso. Tá, isso depende muito dos valores de pressão arterial que ele apresenta, né? Então, assim, a pessoa ela tem hipertensão. Então, provavelmente, em algum momento, a sua pressão estava maior que 140, sistólica, maior que 90, diastólica. Se o sujeito utiliza uma medicação adequada, sua pressão arterial fica abaixo desses valores, ele praticamente treina como uma pessoa normal, de preferência evitando essas questões que aumentam a pressão de uma maneira desnecessária. Manobra de Valsalva, repetição até exaustão, coisa do gênero. Agora, se a pressão arterial dele estiver maior do que esses valores, aí a gente precisaria ter mais cuidado ainda. Trabalhar com uma carga mais reduzida, evitar menos repetições, ou seja, fazer em torno de 10, 12 repetições no máximo, porque o exercício vai aumentar a pressão, né? E se ele já parte de uma pressão mais alta, ele vai ter um aumento desnecessário da sua pressão arterial. E o ponto que ele não deveria treinar seria quando a sua pressão sistólica estivesse acima de 160, 165 e a diastólica acima de 100. Então, isso ele não realmente deveria treinar. É o que seria... Por isso que é importante medir a pressão toda vez que a pessoa vai iniciar um treinamento. Deixa o sujeito sentado num ambiente tranquilo, uns 5 minutinhos, mede a pressão. Isso o cara que, né, porque se for fazer com todo mundo, acho mais difícil. Seria ideal, né? O personal trainer seria o ideal fazer com essas pessoas que ele sabe que tem a hipertensão. E aí ele vai tomar a decisão. A pressão está alta, então o treinamento hoje vai ser mais leve. A pressão está normal, o cara aguenta fazer o treinamento mais intenso, vamos fazer um treino mais intenso, então. Além disso, outras doenças que possivelmente podem estar associadas. Então, se a pessoa já apresenta diabetes, se ela já apresenta doença cardíaca, se ela está obesa, então a questão do condicionamento físico. Então, são questões que a gente vai analisar para todo mundo, que a gente deveria ter cuidado com todas as outras pessoas, né? Perfeito. Mas, com hipertenso, a gente tem que tomar cuidado também com a pressão arterial. Download do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.